Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando os vídeos direitinho e se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações, beleza? E turma, toda vez que aquela figura, aquele gráfico ou questão chamar a sua atenção, printa a tela. Passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com os seus estudos, beleza? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, os fenômenos radioativos ou a radioatividade. Turma, nós temos vários vídeos relacionados a esse tópico, temas como tipos de radiação, as leis da radioatividade, fenômenos como a bomba atômica, o acidente de Chernobyl, toda essa temática nós já trabalhamos em vídeos anteriores. E no nosso vídeo de hoje, na nossa aula, nós vamos tratar do maior acidente radiológico do mundo, o acidente nuclear de Goiânia, radiológico. Vamos já explicar a diferença. O maior acidente nuclear foi o acidente de Chernobyl, certo? Mas radiológico, o acidente de Goiânia. Vamos estar apresentando tudo o que aconteceu, os envolvidos, certo? E você vai prestar atenção, acompanhar direitinho. Beleza, turminha? Então vamos começar. Em setembro de 1987, aconteceu o acidente com o Césio 137. Olha só, esse número 137 é a massa atômica do isótopo. Por quê? O césio ele vai ter diversos tipos de isótopos, ok? Então, o 137 é a massa de um determinado isótopo. E esse 137 é o isótopo radioativo, né? Então, o acidente com o césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás, aqui no nosso Brasil. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte, o composto químico de alta solubilidade. A meia-vida desse césio 137 é de cerca de 30 anos. Meia-vida é o tempo necessário para que a massa desse elemento radioativo caia pela metade, seja reduzido pela metade. Isso quer dizer que, por exemplo, 10 gramas do césio 137, depois de 30 anos, nós vamos ter 5 gramas. E isso sucessivamente. Beleza, turminha? Então, de forma bem resumida, foi o que aconteceu. Vamos agora detalhar um pouquinho, certo? Os radioisótopos se referem a isótopos que emitem radiação. Então, vamos lá. Radioisótopos, isótopos que emitem radiação. Ou seja, são os isótopos radioativos. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Por exemplo, para o hidrogênio, nós temos 3 isótopos conhecidos, certo? O hidrogênio 1, ou hidrogênio comum, o hidrogênio 2, ou deutério, e o hidrogênio 3, o trítio. Tudo que está destacado em vermelho, turma, são os isótopos radioativos, ok? O carbono, eu tenho carbono 12, tenho carbono 14. Então, o carbono 14 é o carbono radioativo. O carbono 14 ele é utilizado para a datação de fósseis, ok? Os isótopos do urânio. Nós temos o urânio 238 e o urânio 235. O urânio utilizado nos reatores nucleares ou na bomba atômica é o urânio 235. Esse ele é físsil, ele pode ser quebrado, emitindo radiação. Os isótopos do césio. Eu tenho o césio 133, o césio 135 e o famoso césio 137, certo? Esse
é o responsável, esse é o radioisótopo radiativo, ele que é o isótopo que vai emitir radiação. Show? O Césio-137, um pouquinho sobre ele, turma. Olha só, o Césio-137 é um isótopo radioativo, né? Ele é um radioisótopo do elemento químico césio, né? Símbolo CS, cujo número atômico, né, que vai indicar a quantidade de prótons, o número atômico é igual a 55. E o número de nêutrons vale 82. Turminha, se somarmos, olha só, 55 com 82, 5 mais 2, 7, 8 mais 5, 13, 137. Então, quando se fala de 137, é a massa. E o que vai ser a massa? Vai ser a soma dos prótons com os nêutrons, né, daquele determinado núcleo, daquele determinado nuclídeo. Então, a denominação Césio-137 vem do seu número de massa. Então, a massa desse isótopo ele vale 137. Lembrando que é a soma dos prótons com os nêutrons. Esse radioisótopo emite radiações de seu núcleo. Ele desintegra-se, liberando, por exemplo, radiação beta, né, que na verdade é na forma de elétrons, com consequente formação de um outro elemento radioativo, ainda mais nocivo, o bário 137. Aí eu quis trazer essa equação nuclear, ou equação de desintegração, beleza? O Césio-137 ele vai emitir radiação, ou seja, ele vai emitir uma partícula. Que partícula? A partícula beta, certo? Quando ele emite, quando ele perde essa partícula beta, o césio vai se transformar em bário, o bário 137, que é mais ainda altamente radioativo. Por que ele é mais radioativo? Porque ele vai emitir mais radiação, mais partículas, que podem ser partículas beta, partícula alfa, ou mesmo a radiação gama. Quanto mais partículas um núcleo emitir, mais radioativo ele será. Beleza? Pegaram? O Césio-137 é bastante perigoso para o ser humano. Por quê? Porque emite partículas ionizantes e radiações eletromagnéticas capazes de atravessar vários materiais, incluindo a pele e os tecidos do corpo humano, interagindo com as moléculas do organismo e gerando efeitos devastadores. Essa interação ocorre porque, assim como ocorre com todos os isótopos radioativos, o Césio-137 emite radiações com energia suficiente para retirar elétrons dos átomos e dar origem a cátions. Olha só, partículas com carga positiva, que são altamente reativos e, por sua vez, podem causar alterações em reações que ocorrem nas células dos tecidos vivos, alterando o DNA e podendo causar o aparecimento de células cancerígenas. Ok? O Césio-137 ele vai emitir radiação. Essa radiação, né, aquela partícula beta, ela vai ionizar as moléculas do nosso corpo. Por quê? Porque essa radiação consegue atravessar tecido, a pele, atingindo, né, o nosso organismo, né, a parte interna do nosso, os órgãos que compõem o nosso organismo. Então, aquelas moléculas, proteínas, carboidratos, né, que compõem o nosso organismo, eles vão perder elétrons, vão se tornar cátions, vão ficar instáveis e aí nós vamos ter reações desordenadas. Aí está o grande perigo da radiação, essas reações desordenadas. Porque no nosso organismo, as reações que acontecem, elas são ordeiras, são controladas, certo? Só que essa radiação, ela pode gerar essa desestabilidade, né? Pode desestabilizar e vai gerar problemas, dentre eles possíveis, né, os diversos tipos de câncer, tá bom? A partícula beta liberada pelo Césio-137 pode penetrar até 2 centímetros, né, no nosso corpo humano, causando sérios danos.
Agora, junto com a partícula beta, também é produzida a radiação gama. E essa radiação gama tem um poder de penetração mais elevado ainda. E aí vai conseguir atravessar todo o corpo humano, gerando danos irreparáveis, certo? Além da radiação gama, é produzido, né, o bário 137, que também libera mais radiação gama. Então, um processo em cadeia, beleza? O C137, porém, ele possui alguns benefícios, né? Como pelas indústrias, na conservação de alimentos e principalmente na medicina. No aparelho de radioterapia, né, o seu feixe radioativo é usado para atacar as células cancerígenas, né? E o chumbo da cápsula impede que essa radiação atravesse e contamine todos os materiais ao redor. Hoje se costuma usar o cobalto 60 no lugar do césio 137. O césio 137 ele é absorvido também pela água e pelo solo, apresentando uma meia-vida, né, em torno de 30 anos. Agora o acidente radiológico, olha só. Em setembro de 1987, a ideia de um acidente nuclear em território brasileiro, né, era muito remoto. E os cuidados ou o medo estava muito relacionado ao complexo das usinas de Angra dos Reis, né, o reator 1 e o reator 2, ou então ao IPEM, o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear. Então seriam os dois lugares possíveis de ter um acidente nuclear. Agora olha só, de forma bem improvável, nós vamos ter um acidente nuclear ou radiológico na cidade de Goiânia. Então, cerca de 19 gramas de um pó esbranquiçado, né, de dia, no entanto, azul brilhante à noite. 4 mortos, 51 contaminados graves, 1.143 pessoas afetadas. Olha só, era 13 de setembro de 1987, quando 2 catadores de sucata encontraram no atual prédio do Centro de Convenções de Goiânia uma máquina de radioterapia, que seria responsável pelo que é considerado o maior acidente radiológico, não só do país, mas também de todo o mundo, ok? Olha só, presente em um equipamento de radioterapia para tratar pacientes vítimas de câncer, o pó radioativo césio 137 ele se espalhou pela cidade de Goiânia, gerando muito pânico e desespero. Olha só, 2 personagens iniciais, o Wagner Mota Pereira e o Roberto Santos Alves, eles acharam a máquina, né, que é o equipamento de radioterapia, que chegava a pesar cerca de 300 quilos, entre as obras do antigo Instituto Goiano de Radioterapia. Né? Eu até trouxe aqui a figurinha, a imagem para vocês. Então, esses dois, eles encontraram esse equipamento descartado, jogado, né? Assim, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado. Então, encontraram esse equipamento, eles foram vender esse equipamento para uma sucata, ok? Olha só aqui, turminha. A cápsula contendo o césio 137 acabou indo parar no ferro velho. Então, eles tinham aquele monte de ferro, que era o equipamento, e eles resolveram vender. Quem comprou, né, esse equipamento foi o Devair Ferreira. E aí você já grava esse nome, Devair Ferreira, que se encantou com a cor e o brilho da substância, achando que era algo que podia ter algum valor. Então, mexendo no equipamento, já desmontando, certo? Ele chegou a essa cápsula do césio 137, que de forma irresponsável estava ali jogado no lixo, certo? Depois de desmontar o aparelho a golpes de marreta, Devair fez questão de mostrar a novidade para a esposa, a Maria Gabriela, e todos os outros familiares e conhecidos. Dias depois, todos que tiveram contato com o pó começaram a sofrer com náuseas e vômitos, tontura e diarreia. Mas ninguém sequer imaginou que o mal-estar tinha algo a ver com aquele pó tão reluzente. Devair e Maria, por exemplo, pensaram que os sintomas eram devido a uma feijoada que haviam ingerido. Ok? Então, jamais eles fizeram esse link com aquela substância que eles estavam
manuseando, manipulando. O irmão de Devaí, o Ivo Ferreira, ficou tão impressionado que acabou levando um pouco do pó, olha só, turma, olha só, para sua filha de 6 anos, a Leide das Neves. A garota brincou, né, com o pó e depois comeu pão com as mãos sujas, o que fez com que ela ingerisse parte da substância radioativa durante a refeição. Logo depois, Leide também passou mal. Então, é um ciclo, certo? Uma sequência de eventos, mas tudo isso por quê? Porque o material que é altamente perigoso, ele estava ali, ó, descartado de forma incorreta. Foi o olhar atento de Maria Gabriela que fez com que ela percebesse que todos que tiveram contato com o pó estavam se sentindo mal. Então ela foi a pessoa que fez esse link, né, que fez essa ligação. As pessoas estão manipulando aquele pó, né, aquela substância, e estão passando mal. A desconfiança da esposa de Devaí fizeram com que ele, mais um funcionário do Ferro Velho, levassem a cápsula até a vigilância sanitária, para que o problema fosse identificado. A peça foi transportada de ônibus, contaminando assim mais pessoas durante todo o trajeto. Além disso, a peça ficou 2 dias exposta em cima de uma cadeira lá na vigilância sanitária. Por quê? Porque ela foi deixar, era uma sexta-feira, já no fim do expediente. Então passou todo o fim de semana, né, aquele material ali emitindo radiação e contaminando tudo ao redor. Diante da falta de informação e do descarte inadequado do equipamento, foi só em 29 de setembro de 1987, né, que um pesquisador que estava visitando a cidade na época desconfiou daquele aparelho e levantou a suspeita de que ele poderia ser uma fonte de radiação. A partir daí, né, o que antes era apenas um pó azul brilhante dentro de uma capa se transformou em uma tragédia radioativa. Aqui uma frase dele falando que quando ele foi visitar, né, a casa do Ivo, de todas as pessoas envolvidas, por exemplo, a menina Leide, era uma fonte ambulante de radiação. Ela estava emitindo muita radiação. A população foi orientada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, certo? E houve um grande esquema de triagem para poder identificar quais pessoas estavam contaminadas, certo? Cerca de 6 mil toneladas de material radioativo, né, ele foi produzido e teve que ser descartado, guardado, armazenado de forma correta. 49 pacientes de vítimas, né, 49 pessoas envolvidas foram tratadas, certo? Foram levadas para o Rio de Janeiro para receber um tratamento diferenciado, ok? Foram registradas oficialmente 4 mortes e a primeira delas, né, a primeira dessas mortes foi justamente a filha do Ivo, a menina Leide das Neves, aquela que estava manuseando, estava brincando com a substância com Césio 137 e logo em seguida fez aquela refeição, comeu o pão, né, mas a mão estava suja. E aí toda essa radiação, né, ela chegou logo dentro do organismo dela. Ela foi a primeira vítima. Logo em seguida, a Maria Gabriela também morreu, faleceu. E 4 pessoas, de forma oficial, faleceram devido a esse acidente radiológico. Beleza, turminha? Um pouquinho sobre o acidente nuclear, o acidente radiológico de Goiânia. Vou ficando por aqui, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Valeu.